tivemos mudanças em relação ao Alan Al, para melhor, para pior, enfim. Sua análise aí de Náutico 1, São Bernardo 1. Me dói muito ter que falar isso, e até com um certo grau de surpresa, não mudou quase nada. Não mudou quase nada. O discurso era meio diferente, né? Das entrevistas do Mazzola. É isso, né? Muito discurso, muito discurso. O que eu vou falar aqui em relação ao jogo, porque eu costumo falar, Fábio, a gente que trabalha cobrindo, no caso o Náutico, a gente é obrigado a comentar todo o jogo. O torcedor, às vezes, ele tem uma opinião, aí passa um jogo, ele não emite opinião naquele jogo, ou só ali de forma privada entre os mais próximos, entre os amigos, tal, família, e ele não precisa mudar aquela opinião que ele teve, por exemplo, sobre o treinador, quando o treinador chega. Porque vai ter aquela velha montanha-russa, né, de altos e baixos, aí ele pode esperar 5, 6 jogos e ele fica mais seguro na opinião dele. A gente emite uma opinião na chegada do treinador, as impressões que a gente tem como vai ser esse trabalho, mas a cada jogo a gente tem que comentar. E geralmente um time como o Náutico, principalmente, que é um time que foi formado esse ano, um time muito instável, é uma montanha-russa. Então, joga 2 jogos mal, joga um jogo bem, e a gente tem que estar botando a cara a tapa a cada pós-jogo. Vou fazer esse comentário que não tem mudança em relação ao time da Lau, porque de fato não teve para o jogo de hoje. É óbvio, é um trabalho ainda muito no início, apesar de estar no terceiro jogo, os 2 primeiros jogos foram muito atípicos, vai ter que ser dado tempo a ele, e quem está dando esse tempo não sou eu. Quem está dando esse tempo é a diretoria que contratou ele. Eu agora vou ter que fazer uma análise justa do trabalho de Mazzola. Com essa situação, né, que eu tenho que comentar após todos os jogos, mas o tempo de trabalho mínimo será dado a ele naturalmente, não tem como você pensar em mudança de treinador, isso não existe. Ele vai ter aí pelo menos as 3 semanas, né, que ele chegou a pedir. Eu entrevistei ele essa semana e ele chegou a falar em 3 semanas. Ele terá essas 3 semanas. Mas para o pontapé de saída foi muito ruim. Muito ruim. Lembrando muito o time de Alan Al, a começar pela escalação. Ele não promove muitas mudanças. E tem uma coisa, Fábio, que diante de um cenário, que é um cenário difícil, o cenário que ele chega, tá? A gente tem que deixar isso claro também. Ele chega pegando um time que não tem encaixe, pegando um time que está em crise, né? Tanto dentro de campo, quanto o clube também, a diretoria batendo bastante cabeça. E o time teve um apagão naquele primeiro jogo da final contra o Sport e tal, então ele chega num momento de muita dificuldade. Mas, diante de um cenário como esse, ele tem que tomar algumas atitudes para poder ajudar o trabalho dele. Porque ele precisa trabalhar. Foi o que eu estava comentando com você a respeito do time do Botafogo. Eu não posso aqui, se o trabalho de Alan Al não dá certo e o de Mazzola nesse início também não é positivo, eu não posso chegar a uma conclusão fácil e simplista de dizer, então o problema é o elenco. Veja, elenco é problema também. Mas treinador, ele tem sua parcela. Ninguém tira essa parcela dele. Porque também se treina time ruim. Sim. Isso que o torcedor tem que ter em mente. Time ruim também pode estar bem treinado. Quantos times a gente não vê aí de folha de 250 mil, 300, 400, que são bem treinados, são um time que dão dificuldades até para a folha acima de 1 milhão. Então, não é porque o time do Náutico, quem quiser avaliar como um time fraco, eu acho plausível diante do rendimento que o time está em campo, mas mais do que fraco, é um time que está rendendo muito mal. Então, se o time está rendendo mal, não significa que toda hora vai ter que dizer o seguinte, vamos mudar todo mundo e só assim para resolver. Tem como a gente avaliar o treinador também. O treinador tem como extrair algo de positivo até num time fraco. Então, uma das coisas principais para mim que o Mazzola deveria
ajudar ele mesmo, ajudar a si próprio, é começar a pensar o seguinte, veja, eu estou com um monte de problemas, o time... Cheguei aqui, o time estava completamente paralisado, assim, não conseguindo render, fez aquele jogo muito abaixo da crítica contra o Sport. O que eu posso fazer para me ajudar? Vou colocar os melhores em campo. Ele não fez isso. Muito se falou da zaga, né? Da zaga escolhida. Que... O Rafael Vaz é um jogador, Fábio, que ele vem jogando mal praticamente toda essa sequência negativa do Náutico. O Náutico hoje completou 8 jogos sem vencer. Durante esses 8 jogos, um dos piores jogadores em campo foi o Rafael Vaz. E era um jogador que ele vinha jogando pelo menos regular. Não era por exemplo, tem alguns jogadores no Náutico que foram os piores da temporada, Vanegas, Evandro, Júlio César, atacante, mas veja, esses jogadores, por vezes, eles saíram do time. Não é o caso de Vaz. Então, se Vaz tinha uma entrega ok até determinado ponto da temporada, isso já ficou há mais de um mês para trás. E nessa sequência de 8 jogos sem vitória, o Rafael Vaz é um dos piores jogadores em campo com a camisa do Náutico. E Mazzola, ele poderia se ajudar fazendo uma mudança dessa. Até porque o substituto dele, o Matheus Santos, que é um zagueiro canhoto também, como o Rafael Vaz, ele, nos poucos jogos que atuou, ele jogou bem. Tanto é que foi um dos poucos jogadores do Náutico que chegou a receber um certo assédio do mercado. Matheus Santos recebeu proposta. Óbvio que o Náutico não liberou. O Náutico não tem por que liberar, o jogador tem contrato, é um jogador interessante do elenco. Agora, diante de um cenário como esse, o treinador deveria se ajudar fazendo essa substituição. E, para mim, não faz por causa daquela questão que é o capitão do time, a questão da liderança, mas eu acho que isso não pode ser impeditivo para quando esse jogador em questão está mal e o jogador que vai substituir vem pedindo passagem. Um outro jogador, Fábio, que o Mazzola também podia ter se ajudado colocando no time, é o Wendel Lessa. O Wendel Lessa é um jogador que ele começou a entrar em algumas partidas agora, nos 3 jogos para cá, e ele vem entrando muito bem. Tanto é que a gente vai chegar lá, mas é ele que dá assistência para Paulo Sérgio. Então, nessas situações de escalação, o Mazzola preferiu não se ajudar. Ele preferiu dar sequência no time e acaba que ele escala um time muito parecido com os times que Alan Al escalava.